Se você sonha em ser policial, se o seu grande objetivo é vestir a farda ou distintivo, tem um artigo na Constituição que, olha, não é só matéria de estudo, é praticamente o seu RG constitucional. É verdade. É o artigo 144. E assim, ignorar qualquer vírgula dele na preparação é como ir para uma operação sem colete. Não dá. Exatamente. E para entender a importância dele, vamos imaginar uma cena bem complexa. Uma ocorrência do dia a dia, né? Isso. Pensa assim, um caminhão com drogas é interceptado numa rodovia federal pela PRF. Ok, PRF em ação. Aí a investigação descobre que essa droga ia ser distribuída por uma facção, sabe? Dentro de um presídio estadual. Nossa, já complicou. E que o dinheiro para isso tudo vinha de uma fraude contra a Caixa Econômica. Então a gente tem aí 4 crimes, 4 cenários diferentes. Quem investiga o quê? Quem prende? Quem garante a segurança lá no presídio do candidato que, em tese, está bem preparado. Porque as bancas, elas são obcecadas por ele. E elas não testam se o candidato só decorou a lista de órgãos, sabe? Elas vão mais fundo. Muito mais fundo. Elas testam o entendimento das nuances. Elas invertem as atribuições da Polícia Civil com a militar, confundem a subordinação das forças. Criam aqueles cenários com as guardas municipais. Exato. E a pegadinha clássica, né? O caso específico do Distrito Federal. A diferença entre quem passa e quem fica, muitas vezes está num detalhe que parece pequeno, mas que define tudo. E é isso que a gente vai dissecar aqui, sem enrolação. Perfeito. Então vamos abrir esse mapa. Começando pelo começo. O caput do artigo. A declaração de abertura. Aquilo já é questão de prova, não é, Evelyn? Sempre. É a base. Ele estabelece a premissa fundamental: segurança pública é dever do Estado. Mas, e aqui está o ponto... É direito e responsabilidade de todos. Isso. Essa segunda parte, responsabilidade de todos, as bancas adoram destacar. E a finalidade disso tudo? Preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Simples, direto e fundamental. Certo. O porquê está definido. Agora, o quem? Quem são os órgãos que a Constituição coloca nessa linha de frente? Vamos começar lá por cima, na esfera federal. Na esfera federal, a gente tem 3 forças principais listadas. A primeira, e talvez a mais conhecida, é a Polícia Federal, a PF. Ela é definida como um órgão permanente, organizado e mantido pela União. Ok, a PF. A gente vê na TV o tempo todo em grandes operações. Mas, para efeito de prova, o que realmente define a competência dela? Onde o concurseiro não pode errar de jeito nenhum? A PF tem, essencialmente, 4 grandes missões que precisam estar na ponta da língua. A primeira é apurar infrações penais contra a ordem política e social ou, em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Certo. Interesses da União. Isso parece bem amplo. Me dá um exemplo prático que a banca de concurso adora usar para testar esse conceito. Claro. O exemplo clássico é uma fraude no auxílio emergencial, aquele pago pela Caixa Econômica. Ah, sim. Como a Caixa é uma empresa pública federal e os recursos são da União, a investigação é de competência da PF. O mesmo vale para um assalto a uma agência dos Correios, por exemplo. Entendi. Crime contra um serviço da União chama a PF. E a segunda grande missão? Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de drogas, o contrabando e o descaminho. É importante notar que essa atribuição não impede que as polícias estaduais também atuem, claro, mas a responsabilidade primária em nível federal é da PF. E a terceira? A terceira é exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. É a PF que a gente vê no aeroporto internacional ou patrulhando as fronteiras do país. Ok, 3 missões bem claras. E a quarta, que você mencionou? Essa é a mais importante e a maior fonte de pegadinhas. A PF exerce com, e grave essa palavra, exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. Opa, a palavra exclusividade acende um alerta. O que isso significa na prática e como a banca tenta confundir a gente aqui? Significa que só a PF pode fazer o trabalho de investigação formal, de inquérito policial, nos crimes de competência da Justiça Federal. Ponto. E a pegadinha?
A banca vai trocar a palavra exclusividade por precipuamente ou preferencialmente, tentando induzir ao erro. Se a questão disser que outra polícia pode prioritariamente exercer a polícia judiciária da União, tá errado. A palavra-chave é e sempre será exclusividade. Sempre. Anotado. Exclusividade é a armadilha da PF e os outros órgãos federais da lista. Os outros dois são a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e a Polícia Ferroviária Federal, a PFF. Aqui o conceito é bem mais direto. Mais simples, né? Bem mais simples. A função delas é o patrulhamento ostensivo. A PRF faz isso nas rodovias federais e a PFF nas ferrovias federais. A pegadinha aqui é só troca de uma pela outra, então. Exatamente. É uma questão que testa a atenção pura. A banca descreve uma ocorrência numa BR, uma rodovia federal, e pergunta se a competência de patrulhamento é da Polícia Ferroviária. E muita gente boa cai por desatenção. Cai. Por puro cansaço na hora da prova. Certo. Então o trio federal é PF investigando os crimes da União com exclusividade e PRF e PFF patrulhando as vias federais. Agora, descendo para a esfera estadual, quem a gente encontra? Aqui a estrutura meio que se espelha, mas com competências diferentes, claro. Começando pela Polícia Civil, a PC. Certo. Ela é dirigida por delegados de polícia de carreira e a função primordial dela, ressalvada a competência da União, é exercer as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, de forma bem direta, se a PF é a Polícia Judiciária da União, a Polícia Civil é a Polícia Judiciária dos Estados. É quem investiga os crimes do dia a dia. Roubo, homicídio, estelionato. Perfeito. A palavra-chave para a Polícia Civil é investigação. É o trabalho de apuração pós-crime. E isso nos leva direto para o outro braço da segurança estadual, que atua antes ou durante o crime. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Exato. Dois órgãos com funções bem distintas. Qual o papel da PM, então? Para não ter erro. A PM é a força da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. É o policiamento que a gente vê na rua, fardado, na viatura. O objetivo é prevenir o crime pela presença. Isso. É a primeira resposta na maioria das ocorrências. Enquanto a civil investiga o que já aconteceu, a militar tenta evitar que aconteça. E o Corpo de Bombeiros, o CBM? A eles cabem, além de outras atribuições definidas em lei, a execução de atividades de defesa civil, combate a incêndios, resgates, salvamentos, atuação em desastres naturais, é a força de proteção da vida em situações de emergência que não são necessariamente criminais. Certo. E para fechar essa lista principal, a gente tem um órgão que é relativamente novo nesse rol, né? Exatamente. A mais recente adição, que veio com a Emenda Constitucional 104 de 2019, são as polícias penais, federal, estaduais e distrital. Isso é interessante. Por anos a gente via a PM fazendo a guarda externa de presídios ou agentes penitenciários fazendo a segurança interna. Com a criação da Polícia Penal, o que muda constitucionalmente? Ótima pergunta. A criação da Polícia Penal, ela constitucionaliza e unifica essa função. A atribuição deles é clara e direta: a segurança dos estabelecimentos penais. Profissionaliza a área. Exato. E retira essa atribuição de outros órgãos que tinham que exercê-la em desvio de função. Para fins de prova, a resposta é inequívoca. Segurança de presídios é com a Polícia Penal. Ok, vamos fazer uma mini recapitulação para fixar. No nível federal, PF, Investigação da União, PRF, Rodovias, PFF, Ferrovias. No nível estadual, PC, Investigação de Crimes Comuns, PM, Policiamento Ostensivo e CBM, Defesa Civil e Resgates. Isso. E transversalmente as polícias penais cuidando dos presídios. A base é essa. Dominar essa divisão de tarefas é o primeiro passo para não cair em 90% das armadilhas. Agora sim. Com a base sólida, vamos para onde o jogo é realmente ganho ou perdido. Vamos entrar no campo minado das pegadinhas de prova.
qual é a primeira armadilha que o examinador prepara? Sem dúvida alguma, a Guarda Municipal. A pergunta é sempre a mesma. A GM está na lista principal de órgãos do artigo 144? E a resposta direta é não? Não, não está. O parágrafo 8º diz que os municípios poderão constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Mas aqui vem o pulo do gato jurisprudencial. Opa, essa é a hora que o candidato precisa de atenção máxima. Qual é a virada que o Supremo deu nessa história? Ação e não são ao mesmo tempo. Isso parece uma pegadinha pronta. É exatamente essa dualidade que a banca explora, porque essa decisão tem consequências práticas. Em outra decisão, o mesmo STF disse que os guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial das polícias. Justamente por não estarem no rol principal. Exatamente. Então, para a prova, o candidato precisa saber: a GM integra o sistema de segurança? Sim. Está no rol taxativo do caput? Não. Perfeito. É uma distinção sutil, mas que define a questão. Qual a segunda grande área de confusão? Subordinação e vinculação. Quem manda em quem? O parágrafo 6º é uma mina de ouro para o examinador. Ele estabelece que as polícias militares, bombeiros, polícias civis e as penais, tanto estaduais quanto do DF, se subordinam aos governadores. Ok, isso parece lógico. A polícia de um estado é subordinada ao chefe do executivo daquele estado. Onde que tá a pegadinha aí? O detalhe está na dupla subordinação da PM e do CBM. Além de serem subordinados aos governadores, eles são, ao mesmo tempo, forças auxiliares e reserva do Exército. Ah, e a banca omite essa segunda parte. Omite, ou então afirma que a Polícia Civil também é força auxiliar do Exército, o que está completamente errado. E essa questão de organização e manutenção nos leva direto para a pegadinha número 3, um clássico absoluto. O caso do Distrito Federal. Sempre cai. É a exceção que confirma a regra. A PM do DF, o Corpo de Bombeiros do DF, a Polícia Civil do DF e agora a Polícia Penal do DF. Todas elas são organizadas e mantidas pela União. Peraí, isso confunde tudo. Eles se subordinam ao governador do DF, como você disse, mas quem paga a conta e define a estrutura é o governo federal? Exatamente. A subordinação operacional é ao governador do DF, mas o dinheiro, a organização, a estrutura, tudo vem da União. É uma particularidade da capital federal. E a banca vai dizer que são mantidas pelo próprio DF. Com certeza. E o candidato desatento vai concordar, mas a resposta correta é o quê? Mantidas pela União. Quarta armadilha. Aquela lista de órgãos do comércio, ela é taxativa, ou seja, é só aquilo e pronto? Ou tem espaço para mais alguém? Tradicionalmente, o entendimento era que sim, a lista era fechada. Mas isso mudou. Jurisprudência nova. Nova e importante. Na ADI 6621, o STF permitiu que os estados criem suas polícias científicas como órgãos autônomos desvinculados da Polícia Civil. Isso flexibilizou o entendimento. Então, se a prova afirmar que o rol é absolutamente imutável, a questão se torna controversa. Exato. Fica errada por causa dessa jurisprudência. Interessante. E para fechar esse bloco de pegadinhas, uma que gera muita dúvida na prática policial, quem pode lavrar o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência. Esse ponto foi pacificado pelo STF na ADI 6245. A Corte entendeu que o TCO, que é usado para infrações de menor potencial ofensivo, não é um ato de investigação, sabe? Exatamente. É mais um registro de fato. E por causa disso? Por causa disso, ele pode ser lavrado tanto pela polícia judiciária, a civil, quanto pela polícia administrativa, como a PM, a PRF, a polícia penal. E a banca vai dizer que é exclusividade da Silvo. Vai dizer que é atribuição exclusiva da Polícia Civil e essa afirmação estará errada. Recapitulando as armadilhas, então. Guarda Municipal integra o sistema, mas não o rol principal. Polícias do DF são mantidas pela União. O rol do 144 foi flexibilizado para perícia autônoma. E o TCO não é exclusividade da PC. Gravar esses 4 pontos é um diferencial competitivo enorme. Com certeza. Dominar esses pontos separa quem decora
de quem realmente entende a matéria. Mas o artigo não para por aí, né? Tem outros parágrafos com informações importantes que podem aparecer. Sim, tem detalhes valiosos. O parágrafo 7º, por exemplo, fala que a lei vai disciplinar a organização e o funcionamento dos órgãos para garantir a eficiência. O parágrafo 9º estabelece que a remuneração dos policiais será por subsídio. Parcela única. Isso, vedando acréscimos. E o parágrafo 10º cria um conceito importante: a segurança viária. Segurança viária. Esse é um novo órgão policial? Não, é um sistema. É um conjunto de ações para preservar a ordem nas vias públicas e a execução compete aos órgãos de trânsito dos estados, do DF e dos municípios. E inclui educação, engenharia, fiscalização de trânsito. Exatamente. Embora os agentes de trânsito não estejam no rol principal, eles atuam dentro desse sistema maior de segurança. E para fechar, alguma jurisprudência extra que seja crucial. 2, bem rápidas. Primeira, do informativo 860 do STF, é vedado o direito de greve a todos os servidores da área de segurança pública, todos do artigo 144. Sem exceção. Nenhuma. E a segunda, do informativo 1160, é inconstitucional um investigador da Polícia Civil receber gratificação para fazer guarda de pesos. Isso foi considerado desvio de função, o que reforça ainda mais a importância da Polícia Penal. Ok, foi uma análise densa. Para a revisão final, vamos criar aquela imagem mental, aquele mapa para o dia da prova. Se a gente pensar em camadas, como organizamos tudo? Perfeito. Pensa em 2 camadas. A camada federal, temos a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, PRF nas rodovias. e PFF nas ferrovias. Todas mantidas pela União. E a camada estadual e distrital. Aqui temos a Polícia Civil, com a investigação, a Polícia Militar, com o policiamento ostensivo, o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil. E a Polícia Penal com os presídios. Isso. Todos subordinados aos governadores, mas com aquela ressalva da PM e do CBM como forças auxiliares do Exército e, claro, as polícias do DF mantidas pela União. Excelente. E agora, as palavras-chave. O gatilho mental para cada órgão. Para PF. Exclusividade na Polícia Judiciária da União. PM. Ostensiva, prevenção e ordem pública. PC. Investigação, Polícia Judiciária dos Estados. Polícia Penal. Segurança de estabelecimentos penais. E as 2 grandes exceções. Guarda Municipal e polícias do DF. Guarda Municipal, a chave é proteção de bens, serviços e instalações do município. E lembra, integra o sistema, mas não o rol principal. E as do DF? Para as polícias do DF, a informação essencial são mantidas pela União. Para quem está ouvindo isso no ônibus, na academia, na revisão final, o domínio desse artigo é um passo decisivo para sua aprovação. Ouça de novo, repita, faça um mapa mental. A disciplina diária nesse tema vai te colocar na frente de milhares de concorrentes. O seu futuro distintivo, a sua futura farda, dependem de dominar essas regras do jogo. A Constituição desenhou o campo, e agora você conhece cada palmo dele. Continue firme na missão. Para refletir, a gente viu que o STF já flexibilizou o rol do artigo 144, permitindo polícias científicas autônomas, e reconheceu as guardas municipais como parte do sistema. Isso levanta uma questão para o futuro. Será que a gente vai ver uma nova evolução desse artigo? Talvez com a inclusão formal de outros órgãos, como os agentes de trânsito da segurança viária? O debate está aberto e mostra como o direito não é estático. Ele respira e se adapta. Continue estudando, porque a sua vaga está nessa evolução.